Associação Nacional de Municípios, Sr. Secretário-Geral, os meus cumprimentos e o nosso agradecimento também pela colaboração que estão a prestar a esta comissão. Eu queria, algumas questões que eu queria colocar muito concretamente já o foram, designadamente a questão relacionada com o crime urbanístico. Eu queria colocar ainda duas questões, mas antes não ficava bem comigo próprio se não fizesse uma referência. E a referência é esta, é que é com alguma ligeireza que algumas personalidades da nossa praça, quando discutem problemas de corrupção, lhes foge o exemplo para as autarquias. E eu creio que isso é de uma gritante injustiça, devo dizer. Porque creio que as autarquias portuguesas não são, de forma nenhuma, sinónimo de corrupção. Creio que o país deve muito aos seus autarcas, todas as forças políticas, e creio que o facto, evidentemente, de poder haver exceções, enfim, de casos que sejam detectados de fenómenos de corrupção nas autarquias, são a exceção e não fazem a regra. E, portanto, eu queria deixar esta referência, porque creio que é de elementar justiça fazê-lo. Duas questões é que eu gostaria de colocar. Uma delas diz respeito a uma questão que aqui nos trouxeram e que creio que merece uma ponderação da nossa parte, que tem que ver com a questão de saber quem deve ser responsabilizado por uma decisão ilegal. Não é? E trazem-nos aqui uma proposta de que os técnicos responsáveis pelos pareceres que habilitam os autarcas a decidir que sejam eles em primeira linha a ser responsabilizados. Creio que é uma questão que merece alguma ponderação, embora uma ponderação de duplo sentido. Eu creio que é justo que essa responsabilização tenha lugar, embora é com alguma relutância que vejo a ideia de que o decisor não seja responsabilizado. Ou seja, eu creio que talvez uma solução, estou aqui, enfim, também a pensar, de certa forma, em voz alta, perante a questão que aqui coloco, creio que se poderia caminhar para uma solução em que pudesse haver um direito de regresso do decisor relativamente a um parecer que o levasse a decidir de forma ilegal. Ou eventualmente uma responsabilidade solidária, mas creio que vale a pena refletir sobre esta questão. Creio que, evidentemente, a ideia de responsabilizar um técnico que leve um decisor a tomar uma decisão ilegal e enfim, para mais se tiver algum benefício com isso, creio que me parece uma ideia adequada, não é? Mas que a devemos conjugar com uma reflexão sobre até que ponto é que o decisor também deve ser responsabilizado ou isento de responsabilidade. Creio que é uma questão que vale a pena esta Comissão ainda refletir no tempo que dispõe até tomar uma decisão final. Mas há uma questão que gostaria de colocar, que tem a ver com uma observação que fazem no documento e que já aqui abordaram, que é a questão das inspeções. Já referiram uma questão que eu iria colocar, que tem a ver com, de facto, as várias entidades que inspecionam as autarquias, mas a questão que eu queria colocar é a seguinte: se consideram que, no estado em que as coisas estão, o mecanismo das inspeções é suscetível de ser instrumentalizado do ponto de vista político. Não estou a fazer esta pergunta com referência nem ao governo atual, nem ao anterior, nem ao antepenúltimo. Estou a fazer, em termos gerais, se a forma como os mecanismos, como a lei de tutela, ou como a prática faz funcionar as inspeções, se consideram que é possível que qualquer governo possa manipular estes mecanismos em função dos seus favoritismos partidários. Ou seja, fazer incidir, nomeadamente, inspeções sobre câmaras ou sobre autarquias que estejam a ser dirigidas por adversários políticos do governo que estiver. E gostaria de, muito frontalmente, colocar a questão se consideram que isso é suscetível de acontecer. Não estou a perguntar se acontece, estou a perguntar se é suscetível de acontecer. Porque se for suscetível de acontecer, evidentemente que isto tem que suscitar a nossa preocupação. Muito obrigado.